Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre Simples Nacional. Tem muita gente me procurando, perguntando se o Simples Nacional vai morrer, se vai acabar, o que vai acontecer a partir de janeiro de 2026? Será o fim do mundo? Calma! Tem muita especulação e nesse vídeo eu quero ajudar você a entender o contexto da reforma tributária e como que a reforma tributária vai afetar de fato o Simples Nacional. Será o fim do Simples Nacional ou o fortalecimento do Simples Nacional? Eu vou te responder essa pergunta nesse vídeo. De fato, a reforma tributária trouxe muitas mudanças para o cenário tributário. A partir de 2026, começa o período de transição que vai até 2033. Serão 7 anos de muitos desafios. E a preparação é que vai ajudar você a ficar bem posicionado e talvez até ter vantagens com a reforma tributária. Mas eu falo aqui, né, nos eventos que eu participo, para os meus clientes aqui da 3C Contabilidade, que o importante é a gente entender o sistema, o jogo, né? A gente estava num jogo e agora a gente vai jogar um novo jogo. E a principal questão aqui é conhecimento. Existem duas maneiras de analisar os impactos da reforma tributária no Simples Nacional. A primeira é uma análise superficial, que analisa o quê? Que olha o quê? Olha a legislação do Simples. A legislação do Simples Nacional foi alterada? Não. Teve algumas pequenas alterações, mas nada que vai impactar as empresas a partir de 2026. Então tem muito empresário bom pensando que a reforma tributária não é para ele. Eu acredito que essa primeira análise é equivocada. Como que nós estamos analisando aqui para os nossos clientes da 3C Contabilidade? A gente faz uma análise relacionada ao ecossistema empresarial. Por quê? Porque com a reforma tributária, o seu fornecedor e o seu cliente que vão definir se você vai ficar ou não no Simples Nacional. E isso acontece por quê? Porque a gente tem um jogo dos créditos, que inclusive tem um card aqui em cima, onde eu explico exatamente o que é o jogo dos créditos. Então, nesse jogo dos créditos, o seu fornecedor que talvez vai exigir que você saia do Simples Nacional. Vou te dar um exemplo prático. Aqui na nossa região a gente tem as usinas de açúcar e álcool. Essas usinas vão jogar o jogo dos créditos. Só que atualmente existem centenas de prestadores de serviços, de fornecedores que têm como a usina basicamente 90% do faturamento vinculado. O que vai acontecer? A usina vai jogar o jogo dos créditos. A partir de janeiro, ela vai olhar para os fornecedores de uma maneira diferente. O que ela vai pensar? Fala, pô, eu vou e gasto R$1 milhão por ano com esse fornecedor. Quanto que ele vai me dar de crédito? Nada? Ele vai ficar no Simples Nacional? Pô, então eu vou trocar de fornecedor. Esse é o jogo dos créditos. Quem jogar o jogo dos créditos, quem for contribuinte do IVA, só vai comprar de quem também for contribuinte do IVA. Então, se a gente entender esse contexto, a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada. Então, qual pergunta que eu preciso responder nesse momento? Quem são os meus clientes? Quem são os seus clientes? Para quem que você vende? Se você vender para empresas que são do regime normal, empresas B2B, empresas que vão jogar o jogo dos créditos, talvez você ainda não saiba, mas a partir de 2026, mais para 2027, provavelmente você vai pedir para sair do Simples Nacional. Não vai ser o governo que vai te expulsar do Simples, você que vai pedir para sair. Por quê? Porque o seu cliente vai te fazer pressão. Ele vai chegar para você e vai falar, ó, ou você joga o jogo dos créditos, ou então você tá fora, eu vou buscar outro fornecedor, outro cliente. Nós já fizemos aqui na 3C Contabilidade dezenas de análises de impacto de reforma tributária. E na maioria das vezes o que realmente define se a empresa vai ser impactada negativamente ou positivamente pela reforma tributária é a questão da relação cliente-fornecedor. Qual que é a minha dica para você? Não conte com a sorte. Faça uma análise da sua empresa, identifique qual que é a sua carteira de fornecedores, qual que é a sua carteira de clientes, identifique se dentro dos seus clientes você tem mais empresas que vão jogar o jogo dos créditos. Quem são essas empresas? Empresas maiores, empresas do regime normal, empresas B2B. Se você tiver uma carteira com clientes mais voltada para regime normal, provavelmente você vai ser impactado negativamente pela reforma tributária, ou melhor, provavelmente você vai ser desenquadrado, você vai pedir para ser desenquadrado do Simples Nacional no decorrer do período de transição. E como se preparar então para um desenquadramento da reforma tributária? Conhecimento e organização. Muitas vezes as empresas que estão no Simples Nacional
não tem controle de contas a pagar, controle de contas a receber, não tem uma DRE, não pede nota fiscal. Se você sair do Simples Nacional e for para o jogo dos créditos, for para o regime normal e não aprender essas regras, como que se joga esse jogo, provavelmente você vai pagar muito mais impostos. E muito mais impostos significa o quê? Menos lucro no seu bolso, e a gente não quer que isso aconteça. Então, se você quer mais conteúdo, mais informações parecidas com essa, para te ajudar a se preparar para a reforma tributária, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho de notificações para a gente se encontrar nos próximos vídeos. É isso aí, um abraço e até logo!